Olá, este é o canal do Antônio. Procuro sempre trazer os melhores relatos para você. Desde agradeço pela sua presença, vamos para a história. Sou babaca por não querer passar o Natal com minha sogra? Antes de contar a história, vou contextualizar uma coisa muito importante. Eu me formei num colégio muito famoso aqui da minha cidade conhecido. Me formei como técnico de eletrônica, eu era obrigada a prestar estágio. Como fui monitora de sistemas digitais, em 2019, que seria meu último ano, meu professor conseguiu um estágio para mim numa empresa muito boa. Era obrigatório a empresa ser ligada à escola, não podia ser em qualquer lugar, logo eu e minha gestora ficamos bem próximas e ela acabou me efetivando. Como eu iniciei na pandemia, meu contrato era híbrido. Eu tinha que ir terça, quarta e quinta, segunda e sexta eu trabalhava home office. Logo de início eu comecei a cursar a faculdade e minha chefe deu total apoio e me ajudou muito nos horários que eu precisava. Agora vamos lá, eu, M23, estou com minha companheira M24 há 1 ano e alguns meses. Antes de começarmos a namorar éramos amigas há 1 ano. Porém não tinha contato com os familiares dela, ela morava sozinha e somos de estados. Eu sou do Rio de Janeiro e ela de SP diferentes. Tinha algumas conferências da empresa na cidade dela, SP. E a gente já havia se conhecido por amigos em comum. Por algum motivo ela amava o Rio de Janeiro e vivia indo para lá. Quando começamos a namorar, conhecer a família dela se tornou pauta, até porque eu era a primeira namorada dela e ela estava muito preocupada com a reação deles. Até que chegou o aniversário dela e chegou o grande dia. Antes disso a gente ficava muito em ligação por ser de estados diferentes e a mãe dela já sabia. Mas não me conhecia e ela teve uma reação muito boa, até me assustei, vivia me mandando mensagem, vivia falando que eu era filha dela também, e eu me assustei muito, porque nem me conhecia ainda kkk. Na época eu estagiava na emergência e minha escala era 12x36 e eu ainda trabalhava, então minha rotina era bem louca. No dia do aniversário dela eu saí do meu estado 0 hora, cheguei lá 7 horas, fui de ônibus. Passei o dia e tive que ir embora 2 da manhã porque eu tinha que estar no meu estado no próximo dia kkk. Nisso o dia foi muito bom, e eu e a mãe dela tivemos uma aproximação muito boa. Quando eu falei que trabalhava e estagiava, os olhos dela brilhou e começou a falar que finalmente a filha dela tinha encontrado uma pessoa com futuro. O ex dela é viciado, não paga a pensão do filho deles e não tem responsabilidade nenhuma. Ela começou a me chamar para passar as férias com eles e eu disse que minhas férias saiam em dezembro. Ela disse que pegaria em dezembro também e começou a marcar de passar Natal e Ano Novo junto. Eu estava na empresa desde 2019, mas como eu entrei estagiária e depois fui efetivada, minhas férias não saíram. Minha chefe conversou comigo e me deu 45 dias, onde eu podia dividir ou tirar tudo junto e acabei tirando tudo junto. Minha sogra ficou toda feliz e pediu para eu ficar os 45 dias e eu fiquei desconfortável por não gostar de passar tanto tempo assim na casa dos outros. Mas como eu gostava muito de estar com minha namorada, aceitei. Ela se negou a aceitar que eu ficasse num hotel. Eu e minha namorada descemos para a casa deles de praia primeiro, e eles chegaram no ano novo. Minha namorada não trabalhava na época e tinha filho, mas sempre assumi responsabilidade por saber que ela tinha filho, então os gastos foram literalmente assumidos por mim e tudo bem. A ideia era eu ficar 1 semana. O pedido para eu ficar vieram depois. Nisso a filha dela ficou muito desconfortável quando fomos no mercado porque o filho dela pedia tudo e eu não sei falar não, então levamos bastante coisa. E ela falou assim: na próxima compra se precisar eu vou fazer. Eu falei para ela ficar tranquila porque eu sabia a condição dela e estava tranquilo porque em 1 semana as coisas não iam acabar. Assim que a mãe dela chegou e viu que a despensa estava cheia, ela me agradeceu por cuidar tão bem da filha dela e foi onde tudo começou. Eu não sou de negar as coisas para as pessoas e nem de cobrar nada. A mãe dela começou a me pedir para pedir coisas no Mercado Livre, falando que depois me pagaria. Porém o dinheiro não voltava a kkk e eu claramente não cobrava, até porque eu estava na casa dela, na minha cabeça eu estava ajudando. Isso foi indo. Depois das datas comemorativas a mãe voltou para casa da capital. Em janeiro, que era meu aniversário, ela voltou. Eu fazia dia 25 e o pai 24, a mãe dela queria passar junto. Mas ela chegou de caminhão e com todas as coisas dizendo que largou o emprego e que ia morar lá agora. Nisso ficamos bobas, mas não questionamos kkk. Os pedidos foram mais frequentes e ambos largaram o emprego do nada, então não receberam auxílio kkk, então a situação deles estava ruim, então eu tive que sustentar a casa, porém eles bebiam todos os dias e às vezes soltavam coisas como: "Ai, que vontade de comer uma pizza", e eu besta ia lá e comprava kkk.
Depois disso eu comecei a ficar preocupada por eu não ficar gastando dinheiro de forma excessiva, então eu comecei a fingir não ouvir esses desejos. Eles voltaram para a capital para receber esse dinheiro e eu voltei pro meu estado. Acho que 2/3 dias depois minha namorada veio me questionar dizendo que desde que eu estava lá eu deixei a família dela passando necessidade e eu fiquei muito mal com isso, porque eu ajudei em tudo. E eu nem entendi muito porque minha namorada era muito tranquila com isso e ela não aceitava nada que eu quisesse dar a ela ou ao filho. Mesmo eu no meu estado e a mãe dela no dela, ela me pedia diversas coisas. Pede isso no Mercado Livre pra mim que eu vou te fazer o Pix. Demorei muito para voltar pra lá por conta do comentário, mas eu estava com muita saudade da minha namorada e acabei cedendo. Todos eles não aceitavam que eu ficasse num hotel KK. Nisso ela tinha aberto uma lojinha de salgado. Estava faltando algumas coisas e ela me pediu coisas como câmera, luzes e alguns produtos que eu nem sei o que era. Ao todo seus R$ 750. E era pra eu ficar lá 3 dias, mas ela e minha namorada pediu pra eu ficar. Pedi pra minha chefe e ela deixou eu ficar 2 semanas de home office. Eu tinha que entrar 10 horas da manhã e eu só saia quando acaba tudo. Muitas das vezes eu parava de trabalhar 0 hora, eu sempre me cobrei muito em entregar tudo pronto. Então eu não saía muito do quarto que era onde ficava o praça. Deu o dia de eu voltar e eu falei para minha namorada comprar minha passagem do meu cartão. Mas ela nunca gostou nem de pagar as coisas no meu cartão, então ela disse que pagaria do dinheiro dela e depois eu devolvia. Não sei o que rolou que a mãe dela pagou pagando. DL disse que eu precisaria devolver dia 10 daquele mês e eu concordei. Eu voltando para casa a mãe dela me pediu para pedir mais uma coisa que deu R$ 467 kk. Logicamente paguei. Vida vai e vida vem. Estava muito corrido no serviço e acabei esquecendo do tal dinheiro. Aí a mãe dela veio me cobrar e eu fui e questionei minha namorada perguntando se era para pagar ela ou a mãe dela. Nisso ela não curtiu que a mãe né cobrou. Por eu nunca cobrar ela e foi brigar com a mãe dela. Fui descobrir depois, minha namorada disse que já estava resolvido e eu não precisava pagar essa passagem mais. Depois de umas 2 semanas eu estava na casa da minha namorada e a mãe dela me ligou me xingando de tudo qualquer coisa e falando várias coisas para mim, bem pesadas. Até mesmo sendo preconceituoso e homofóbica. Disse que a filha dela deveria me largar e ir caçar uma P***C4 kk e ficou dizendo que não existe trabalho home office, que eu não trabalhava RR nenhuma e que eu era sustenta pelos meus avós. Eu não falei nada e só desliguei e mandei foto dos meus olerites. Ela me bloqueou e ameaçou a filha dela dizendo que se ela não me largasse era ela esquecer que tinha família. A filha dela não deu bola e foi morar comigo e ela e a mãe dela se arrependeram e agora ficam me chamando para passar o Natal e o Ano Novo de novo lá e eu disse que preferia passar sozinha do que com eles. Fui babaca? Diga nos comentários o que você faria no lugar deste autor. O vídeo foi feito com muito amor e carinho. Ficarei muito grato se deixarem um like e se inscrever no meu canal. Espero vocês no próximo vídeo. Até!